Mário, que o Moro já começou a apanhar de todos os lados. Esses lados incluem o lado do Bolsonaro, o lado do Lula e também o lado da própria terceira via, né? A gente noticiou hoje ao longo do dia algumas notas que mostram ali um certo desconforto entre aqueles que estão aí já há alguns meses, algumas semanas, trabalhando nessa, até agora, fantasiosa terceira via, que avaliam que é preciso a via da política, o caminho da política. E aí a gente tem declarações como a do Luciano Bivar, que ele não faz isso diretamente para o Moro, mas ele me diz em determinado momento da entrevista que não podemos ceder espaço a amadores, né, a pessoas de fora da política, colocando o Moro ali de maneira indireta nesse bojo de alguém não político que está tentando entrar num campo que é deles e que eles estão aí tentando construir uma alternativa dentro da política e não fora da política, que seria o Moro. A gente já falava aqui, já, né, programas passados, Mário, dessa dificuldade que o Moro vai ter de furar essa bolha política, né? Olha aqui, Diego, assim, o que eu posso dizer é o que enfim, o que eu ouço e o que eu observo, né? É uma coisa dura aí para o Moro, né? Não vai ser fácil. Ele é um ser estranho à política, né? A política, seja a baixa política, seja a alta política, seja de que política se fale, né? O Moro é o juiz da Lava Jato, o ex-juiz da Lava Jato, ele fez uma incursão no governo como ministro, né? Aí se deparou com grandes dificuldades, não só da parte do presidente da República, mas também do Congresso, né? Vide como ele foi torpedeado, né? Na tentativa de passar medidas anticorrupção, né? Pelo próprio Congresso, com apoio, inclusive, do presidente da República, né? Do sujeito que levou ele para o ministério. E agora, enfim, vai se deparar com essa mesma gente que derrubou as medidas anticorrupção, que o sabotou, né? Que falava mal dele um dia sim, o outro também, né? Ele vai ter que se entender com essa gente, quer dizer, uma parte dessa gente é que ele terá que a quem ele terá que pedir apoio. É difícil. A única chance do Moro é se ele realmente, assim, ao lançar-se candidato, né, ele obtiver um apoio nas pesquisas, né, que seja verificável pelas pesquisas, tamanho entre os eleitores, né, que isso talvez obrigue, né, uma parte desse pessoal aí a seguir com ele, como uma expectativa de poder real. Certo? Agora, precisa ver como é que ele vai se virar, né? O Moro, ele precisa primeiro dizer que veio para além da pauta anticorrupção, que é importante, que é relevante, sem dúvida nenhuma, mas que, infelizmente, não está entre as prioridades dos brasileiros hoje, que atravessam uma crise econômica sem precedentes, uma crise sanitária, né? Um negócio maluco, e que tem, enfim, sabe, cara, a corrupção, ela está na base, sim, desse sistema podre que a gente tem, mas o imediatismo requer que se fale de medidas emergenciais, né? A situação é uma situação muito, muito horrorosa, né? Basta ver, sei lá, aqui em São Paulo, a miséria é visível, né? Está mais do que nunca visível, está mais do que nunca evidente. Você tem 100 milhões de brasileiros passando fome. Então, sabe, não adianta dizer que é preciso resolver a corrupção. É preciso resolver a corrupção, mas precisa ter um discurso que seja que proponha coisas mais imediatas, ações mais imediatas. É preciso, então, que isso esteja no radar do Moro, né? Então, por exemplo, essa coisa dele ser fora da política, isso aqui a gente já disse também. Eu não sei, depois de um Bolsonaro que se vendia como antipolítico, eu não sei se também, para além aí
desse pessoal aí, se os eleitores não vão ter uma opinião também parecida. Tipo assim, bom, se já está ruim com política, imagina pegar outro né, que vem de fora da política. O Bolsonaro não era de fora da política, mas se vendeu como tal, né? Deixando muito claro. Mas era baixo clero, né? Era um sujeito fora, então talvez os brasileiros cheguem à conclusão de que é preciso ter mais um deles aí, que seja um pouquinho melhor para que a coisa ande. No fundo, Diego, a gente fica aqui, no fundo e na superfície, né? Nós, jornalistas, né, dos mais diversos órgãos de imprensa, a gente fica aqui tecendo considerações, analisando o número de pesquisa e tudo mais, mas o jogo não começou, né? Quando o jogo começar é que a gente vai ver o desempenho de cada um ali, né, na frente das câmeras, na propaganda eleitoral, nos comícios, né? A imagem que eles vão passar, a mensagem que eles vão passar, e aí sim é que talvez a gente consiga avaliar um pouco o que está colando e o que não está colando, né? No mais, é tudo assim, especulação. Esse jogo político que está ocorrendo aí, ele pode ser desmontado por uma candidatura que venha com uma força tremenda nas pesquisas. Então, o Moro não está dito que ele não pode ter isso, né, nesse momento. Eu tenho aqui algumas dúvidas, né, relativas à candidatura dele, mas não. Mas eu fico realmente assim, eu fico impressionado com a coragem do Sérgio Moro, porque depois de tudo que ele passou, depois de toda a execração pública a que ele foi submetido, né, injustamente, ele se apresenta para candidato, assim, vai gostar do Brasil, hein? Ô, Robson, você gosta tanto do Brasil assim como o Moro? Mais ou menos, Robson gosta, mas assim, mas também não, né? Não para apanhar, né? Coraçãozinho e tal, tá bom. Ô, Mário, e mesmo entre os políticos que apoiam uma eventual candidatura presidencial do Moro, quem são esses? São aqueles que ainda defendem alguma coisa do que sobrou da Lava Jato, são aqueles que ainda sustentam ali a bandeira contra a impunidade, contra a corrupção. Esses também, em conversa comigo hoje ao longo do dia, a gente divulgou várias notas com essas repercussões no site, dizem que é preciso saber o que o Moro pensa sobre outros assuntos, né? Quem é Sérgio Moro, para além da figura que a gente já conhece e que conheceu à frente da Lava Jato, mas quem é o Sérgio Moro e o que ele pensa sobre outros assuntos, como a fome, como a economia, como o meio ambiente, enfim. O Moro sempre foi muito discreto pela sua característica ali de magistrado e tudo mais, e agora vai ser a hora dele colocar a cara mesmo, né? Você mesmo escreveu ontem no site, Mário, que esse discurso dele daqui a uma semana, no ato de filiação ao Podemos, precisa ser uma espécie de carta aos brasileiros, né? Deixando logo na largada, bem claro, alguns pontos. É uma opinião minha, né? Eu acho que é um bom momento para que ele diga o que veio. Eu não sei também se vai ser uma coisa assim meio burocrática, não sei se vai ser uma fala rápida. Eu acho que ele deveria ter uma fala já presidencial, né? No sentido de ter ali um patos, né? Mostrando assim a sua estatura, né? O seu pensamento um pouco, linhas gerais, mais firmes, né? O Moro também, ele cometeu na minha opinião, um erro quando ele foi atacado pessoalmente, seja pelos petistas, seja pelos bolsonaristas, seja pelo Gilmar Mendes, né? Ao não defender-se vigorosamente. Ele tinha que ter se defendido vigorosamente, porque excesso de elegância no Brasil parece admissão de culpa, né? Então, ele foi atacado de uma maneira muito violenta e não se defendeu à altura. Então, ele precisa entender também que agora que ele vai voltar a ser vidraça, e vidraça grande, vão tirar um monte de pedra nele,
ele precisa já começar. Eu estimo assim, acho que ele deveria, nesse discurso, não apenas dizer em linhas gerais quais são as suas ideias a respeito do Brasil, a respeito na área de economia, combate à fome, educação, saúde, justiça, né, que aí ele deita e rola. Ele deveria também já partir para o contra-ataque, entendeu? Porque vai ser imunda essa campanha. Vai ser imunda. Como eu disse aqui no início do programa, já estão arreganhando os dentes para ele, na imprensa, né? Aí em Brasília. Então, se ele não responder à altura, acho que vai ficar difícil. Isso aqui não é a Dinamarca, hein? Ó, amor, o Brasil não é a Dinamarca. Mas não é mesmo. Então aqui é o seguinte, leva pedrada, também é preciso lançar a pedra, entendeu? Devolver. Porque, infelizmente, não temos aqui a civilização necessária para ficar apenas no combate das ideias, no plano das ideias, né? O sujeito te xinga, diz que você é parcial como juiz, foi parcial como juiz, você é ladrão, que você fez tudo de caso pensado, que com intenções outras que não a justiça, quando era juiz, que você se vendeu em troca de um ministério, de uma vaga no Supremo Tribunal Federal, que você é traidor, que você... Pô, e fica calado e responde de uma maneira só elegante? Não. Aí não... Se é esse o espírito, eu acho que ele erra, né? É óbvio que é preciso acertar bem, né, o Diego, o tom, para não parecer que ele está se candidatando também por uma vendetta, né? Contra os seus detratores e tudo mais. Mas é preciso responder, sim. É preciso deixar as ideias claras e é preciso responder aos ataques. Responder, inclusive, respostas preventivas, né? Então, eu acho, sabe? Eu não sei como é que vai ser essa filiação. De repente ele vai lá, assina, fala meia dúzia de palavras, dá tchauzinho, vai embora. Não acho que isso seja inteligente. Inteligente seria fazer, de fato, um discurso, ter uma fala forte, vigorosa, né, dizendo quem ele é, porque ele realmente precisa se apresentar. Precisa se apresentar. Eu sou o Sérgio Moro e quero ser presidente da República por isso, isso, isso. Né? E vocês que me odeiam, né? Buonanotte.